Esta semana, o CNID, o agora chamado, ou agora chamada Associação dos Jornalistas Desportivos, que antigamente, há uns anos, era o Clube Nacional da Imprensa Desportiva, para os mais distraídos, era assim uma coisa tipo a FNAT, antes do 25 de Abril, que agora é a Inatel. Nós juntávamos os jornalistas esportivos, participávamos nos Jogos Ibéricos de Jornalistas, nos Jogos Mundiais, ganhámos os Jogos Mundiais, os Jogos Ibéricos em futebol, futebol de salão, ténis, atletismo, uma variedade de modalidades esportivas. E pronto, era assim uma coisa lúdica. Depois começaram a ter responsabilidade também quando se passavam os cartões de livre trânsito para os estádios, porque noutros tempos nós tínhamos uma credencial que dava para o ano inteiro, agora não, agora é jogo a jogo. Mas dizia eu que o CNID fez um comunicado esta semana, insurgindo-se de uma forma corporativista, como ele foi, com o facto do Cristiano Ronaldo ter avisado, quando foram as conferências de imprensa da seleção, que não responderia a perguntas colocadas pela CMTV. E o CNID, logo, de imediato, faz um comunicado a dizer que era lamentável a Federação, toda a gente permitir, porque é o direito à informação, todos os órgãos de comunicação social, todos os jornalistas têm o direito expresso de, pelo menos, colocarem uma questão nas conferências de imprensa, enfim, todas aquelas coisas que a liberdade e a democracia defende. O direito à informação, portanto, a imprensa tem todo o direito de estar presente e de colocar questões. Tem. A imprensa tem todo o direito. Só que a liberdade e a democracia funcionam para um lado, para o lado da imprensa, para o lado dos seus direitos, para o lado de valer a presença do direito à informação, mas o outro lado, neste caso é o Cristiano Ronaldo, podia ser o Manel das Iscas ou o José Maria Nicolau, também tem o direito de não quererem responder a A, a B ou a C. Porque a democracia, porque a liberdade tem sempre dois sentidos. Porque eu sou do tempo em que se defendia que a nossa liberdade acaba quando começa a liberdade dos outros. Hoje não. Nós hoje vivemos num tempo de ditadura das minorias, em que eu tenho que ter mais respeito pelas minorias do que as minorias têm que ter pelas maiorias. Portanto, o respeito não é por ser maioria ou a minoria, mas o respeito não é só para um lado, é para os dois. E os direitos também não pode ser só para um lado, tem que ser para os dois. E eu aqui coloco uma questão muito simples. Isto da deontologia também não deveria servir, isto dos comunicados. Eu não sei se o CNID alguma vez fez algum comunicado nesse sentido, mas se o fez, peço desculpa. Mas a minha questão é esta. O CNID já fez algum comunicado, por exemplo, acerca da forma, como por exemplo, e falámos na CMTV, porque o comunicado foi feito em função de uma nega, e o Cristiano Ronaldo aparentemente nem é de dar negas, mas pronto, neste caso deu uma nega ao CMTV. Mas alguém do CNID se preocupou e veio falar em democracia e em liberdade e em defender os direitos quando, por causa daqueles rodapés que os programas desportivos, e é só disto agora que eu estou a falar, da CMTV são useiros em vezeiros em colocar, do género quando, por exemplo, num Benfica-Porto ou num Porto-Benfica, Rui Costa e Jorge Nuno Pinto da Costa se cumprimentaram como todos os presidentes de clubes ou presidentes de SADs, whatever, se cumprimentam ou se deveriam cumprimentar. O rodapé da CMTV de um programa de desporto foi Rui presta vassalagem a Costa. Porque alguém deve ter dito
que o moço que faz os oráculos é um puto cheio de graça, cheio de piada, e então, lá está, estes programas são programas de informação desportiva. Portanto, e têm que obedecer também às normas deontológicas dos jornalistas. De certeza que não é um jornalista que está num insersor de caracteres a escrever aqueles disparates. Mas de certeza que tem que ser um jornalista que dá o seu aval e que autoriza que depois de estarem escritos aqueles disparates, se clique no Enter para entrar o oráculo na emissão. Ou isto dos direitos são só para o Cristiano Ronaldo, ou o Manel das Iscos, ou o José Maria Nicolau terem que responder aos jornalistas da CMTV. E este oráculo nem foi dos piores. Coisas tipo Jesus tira ódio e mete frangueiro. Então será que o frangueiro, deve ter sido o guarda-redes que foi substituir o Vlaco Dimos naquele jogo, não tem também o direito de se insurgir? É jornalismo dizer que o outro é frangueiro? É jornalismo dizer que o Rui Costa prestou vassalagem, ou que o Rui prestou vassalagem ao Costa porque foi cumprimentar o presidente do Porto? Ou então, depois de um jogo que também apareceu no oráculo, após Rui derrotas, Laje empates. Isto é muito giro, é muito bonito. Isto tem tudo a ver com o jornalismo. Isto tem tudo a ver com as tais regras da deontologia, da liberdade e do direito à informação que o CNID se sentiu qual virgem ou vestal ofendida porque o Cristiano Ronaldo não quis escrever ao CMTV. Então, e o Rui Vitória, que no oráculo vê chamar-lhe Rui Derrotas e o Bruno Lage era o Lage Empates? Não há deontologia aí? Não há também o direito à indignação da defesa da honra das pessoas que estão a ser gozadas? Gozadas é o termo. Mas houve mais. Houve, por exemplo, oráculos a falarem-se do Tarenalti. Tarenalti, um trocadilho genial. Uma coisa é nós no café dizermos com os amigos, o Taremi passa a vida a tirar-se para o chão. Outra coisa é, num programa de informação desportiva, num oráculo, aparecer a gozar o Tarenalti. Mas isso já podem. Porque isto da liberdade, e o corporativismo funciona muito disto, isto da liberdade e do direito à informação só funciona para os lesans, como diria o Claude Lelouch. Se não sabem quem é o Claude Lelouch, vão ver ao Google. Só funciona para os lesans, não funciona para os lesautres. Também, se não sabem o que é os lesans e os lesautres, vão ver ao Google, que o Google traz. Ou pode ser que o CNID também faça um comunicado a explicar. Portanto, aquilo aqui que me faz muita confusão é que isto da liberdade, da democracia, da deontologia, do direito à informação, só funciona para um lado. E não funciona só para um lado. Funciona para os dois. Eu, pessoalmente, se fosse o Cristiano Ronaldo ou se fosse a maioria dos jogadores de futebol, se calhar também não tinha muita vontade de responder à CMTV. E não é pela CMTV não ter brilhantes e excelentes jornalistas porque os têm. A questão aqui está acima dos jornalistas. Mas isso não interessa nada. Portanto, não interessa nada para o CNID, que só interessa pegar. Agora, a grande moda é, vamos pegar no pé do Cristiano Ronaldo. Era, como diz o outro, era só isto.